imensa celebrar nessa manhã com os irmãos. Quero agradecer ao Wesley que mediou esse contato para que eu pudesse estar aqui nessa manhã. Cumprimento todos os pastores da igreja que me receberam de maneira tão calorosa e é um prazer imenso. Fazia muito tempo que eu não vinha ao Rio de Janeiro. Eu estive no Rio por ocasião de um prêmio que fui indicado faz uns anos pela CEPAL, que fez um evento aqui. Era um prêmio chamado Areté. E quando vim participar, ficamos em 2 finalistas naquela categoria. O trabalho que eu tinha produzido e a formiga, o esmilinguido. Provavelmente muitos aqui não me conhecem, mas quantos conhecem o esmilinguido? Exatamente. O esmilinguido venceu. E daquele dia em diante eu proibi que entrasse a formiguinha em casa. Marca-página, livro, DVD, VHS, nada. Brincadeira. Mas é bom demais estar de volta aqui. Eu trago saudação da minha esposa, Julie, dos meus filhos e dos meus 4 netos, e daí bebê Serra, lá em Mogi das Cruzes. Eu cheguei e fui muito bem recebido também pelo irmão Elias, que me apanhou no aeroporto, e disse a ele que o clima hoje aqui está com um jeitinho lá de Mogi das Cruzes, a zona leste de São Paulo. Está igualzinho, céu meio cinza, lá é sempre assim. Até mandei para minha esposa. Ela disse, mas a nuvem está aí também. Eu disse, amor, quando a nuvem levanta a gente vai, a nuvem para a gente fica, não é isso? Alegria estar com vocês. Eu quero tratar desse tema tão importante nessa manhã, falando a esse ministério que é crucial nos nossos dias, que é a rede de homens da Igreja Batista do Meier. Nós vemos um tempo que é crucial tratar desse assunto, e não é algo que está circunscrito exclusivamente ao ambiente eclesiástico. Nos meios acadêmicos hoje, esse é um tema que tem sido debatido. Aliás, se eu fosse retornar à minha infância, ao começo da minha adolescência, e alguém me contasse que no século 21, no ambiente acadêmico, as pessoas estariam discutindo o que é ser homem, eu não acreditaria. Mas é um fato irrefutável hoje que, por exemplo, a Universidade Federal de Recôncavo da Bahia tem um projeto chamado Desconstruindo a Masculinidade. A Universidade do Norte do Paraná publicou um artigo analisando as visões dos alunos do ensino fundamental do que significa ser homem. A Universidade Federal do ABC promoveu uma palestra. O que é ser homem? A pergunta é legítima. A curiosidade sobre o tema tem lugar e é importante. Mas quando nós nos debruçamos sobre as respostas que são oferecidas, algumas vezes nós pendemos em direção a definições que são irreais do que significa ser homem. Para alguns, ser homem é ser agressivo, é ser violento, é não tratar com carinho, é o homem que não chora. Mas Fagner já disse que um homem também chora. De outro lado, alguns afirmam que ser homem é apenas uma construção social, que não tem grande valor ou definição objetiva, é uma questão meramente subjetiva, que ser homem é uma questão de fluidez. Mas nós não precisamos de slogan, não precisamos de reflexões tão complicadas para saber o que é o homem. Eu realmente acredito que as pessoas que se debruçam sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, saem na frente. Encontram as respostas aos desafios mais profundos da humanidade. E se nós voltarmos um pouco no tempo, ou talvez bastante tempo no tempo, nós chegamos no livro de Gênesis, onde o Deus Todo-Poderoso decide, na sua generosa graça, misericórdia e amor, transbordar de si mesmo, da sua triunidade, Pai, Filho, Espírito, e criar um mundo cheio de cores, flores, sabores, e dentro disso criar um ser que muitos chamam de a coroa da sua criação. É verdade, não há um versículo que diga isso, mas quando nós vemos que no ocaso da criação, Deus coloca ali o ser humano. É como se Ele estivesse coroando tudo o que fez.
E Deus, no livro de Gênesis, sem pedir opinião para qualquer pessoa que desejasse definir questões culturais, Ele mesmo soberanamente forma do pó da terra e sopra nas narinas o fôlego de vida. Ora, sem o Deus Todo-Poderoso, o homem não é sequer um boneco inanimado feito de barro. Mas o Deus que comunica vida a este ser, diz que é a sua imagem, é a sua semelhança. Mas é importante lembrar que quando Deus cria, Ele cria homem e mulher, a sua própria imagem e semelhança. Às vezes a sociedade quer dizer, a mulher precisa ter, ela já tem a dignidade que Deus atribuiu a ela. É uma dignidade e é um valor de semelhança, de equidade, de dignidade, ambos, homem e mulher, a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. O homem não é mais importante que a mulher, mas a mulher também não é mais importante que o homem. Me parece que seria legítimo dizer que cada um deles, dentro das suas próprias características, porque veja, a Bíblia usa nessa inspiração verbal, plenária, em que cada palavra foi inspirada, não necessariamente ditada, mas inspirada pelo próprio Deus, faz distinção entre um e o outro. O homem é chamado de varão, a mulher é chamada de varoa, é a Ishá e o homem é o Ish. Faz sentido, né? O homem é chamado de Zahar, em Gênesis 1:27, ele é macho, ele tem características anatômicas distintas da mulher, ele tem características fisiológicas, emocionais distintas da mulher. E antes mesmo de que a mulher dele fosse formada como seu par, Deus coloca o homem num jardim paradisíaco, talvez a melhor tradução fosse um pomar paradisíaco, porque tinham muitas frutas e frutos naquele lugar. E lá, o Senhor Deus coloca o homem macho, varão, para cumprir uma função naquele jardim paradisíaco. Duas palavras saltam ali no texto. Ele deveria cultivar o jardim e ele deveria guardar o jardim. E a ideia de cultivar, avad, traduz o conceito de você prover. E do outro lado, chamar, que é guardar, traz o conceito de proteger. É claro que essa não é uma função exclusiva do homem, mas é uma função primeira do homem: prover e proteger. Eu não sei quantos aqui, mas eu cresci num lar disfuncional. Meu pai era um homem adicto ao álcool, e por conta do seu vício, ele se tornou um homem violento. Primeiramente, verbalmente violento, mais verbalmente que fisicamente violento. Mas eu me lembro que quando ouvíamos que meu pai estava chegando em casa, nós tínhamos medo. Nós não tínhamos a alegria de receber aquele que deveria ser o nosso protetor e o nosso provedor. O que nós recebíamos era uma ameaça. E quantas vezes nós íamos para a cama e já fingíamos que estávamos dormindo, porque aquela versão de masculinidade nos causava aversão à masculinidade. O homem deveria ser esse que protege e que provê. Uma das minhas grandes ambições como um crente em Jesus, salvo ainda na adolescência, é que Deus me desse a graça de traduzir uma outra maneira de ser homem. Uma maneira em que os meus filhos, quando soubessem que eu estava chegando em casa, se alegrassem. E o som mais doce que me lembro ainda hoje, é quando os meus filhos eram pequenos, hoje todos são adultos, jovens adultos, mas era quando eu chegava em casa, e nós tínhamos um pequeno portãozinho,
que rangia. Eu nunca coloquei óleo nele por essa razão, embora minha esposa pedisse a cada 6 meses. Quando o portãozinho rangia, porque eu estava chegando, eu ouvia os meus filhos dizendo dentro de casa: o papai chegou! O papai chegou! E que alegria eles tinham e corriam até a mim. Isso durou até a adolescência, quando eles disseram: papai chegou. Mas como é diferente quando nós temos a oportunidade de moldarmos quem nós somos e o que fazemos a partir da sabedoria milenar da palavra de Deus. Muitos anos depois do texto de Gênesis, que, como disse, me parece ser um recurso que nos dá um parâmetro de que o Deus soberano, santo e invisível comunicou atributos, qualidades comunicáveis aos seres humanos. E me parece que estes atributos se encaixam perfeitamente na relação entre homem e mulher. Quanto mais o homem é o homem, imagem de Deus, mais ele comunica o atributo de Deus, e quanto mais a mulher é a mulher na versão de Deus, mas ela comunica o atributo de Deus. Eles se encaixam tão perfeitamente. Na versão masculina, pelo menos proteger, prover. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo, ele tem um desafio em suas mãos. O apóstolo Paulo tinha saído de uma prisão em Roma. Importante, eu gosto de destacar disso. Ele não foi preso porque ele fugiu com a secretária, porque ele roubou o dinheiro de alguém, porque ele aprontou qualquer coisa. Paulo foi preso porque pregar o evangelho era um exercício ilegal. A fé cristã era um religio illicita, era uma fé ilícita no Império Romano, e por isso ele foi preso. Mas em Éfeso, um grande centro urbano, existia uma igreja florescente, mas que evidentemente inserida naquele contexto social, em que existia uma pluralidade de deuses, e especialmente o templo de Diana, chamada também por alguns um sincretismo religioso de Artemis. Lá naquela cidade, em que corria muito dinheiro, muitos oradores, muitos falsos mestres, era natural que a própria comunidade de fé sofresse a poluição da cultura do seu tempo. Afinal de contas, cada um de nós é um sujeito dentro de um contexto, e o contexto nos influencia, não é? Pela manhã, enquanto eu conversava no gabinete pastoral, eu vi que há uma disputa interna aqui, porque o pastor tinha algumas canecas, e parece que ele ganhou uma camisa que tem a cor de preto e vermelho, e outros não gostaram nada disso. E alguém me perguntou se eu sofria daquele mesmo, não vou chamar de pecado, mas de desvio. Eu disse: não, meu time está meio embaixo ultimamente, mas é o maior campeão mundial do Brasil, é o tricolor do Morumbi. E consigo desagradar a todos com essa fala. Bem, note, porque eu torço para o São Paulo, porque aqui vascaínos, o que mais temos aqui? Flamengo, Flu, Botafogo. Vamos parar por aqui, gente, senão vira uma Assembleia Geral. Veja você, porque nós somos fruto do contexto em que estamos inseridos e recebemos determinadas influências. Essas influências não são apenas culturais e recreativas, existem outras. E naquele contexto a igreja estava sofrendo com falsos mestres, que ensinavam doutrinas estranhas, temas controversos desnecessários, sobre genealogias infindáveis. 1 Timóteo 1, 3, 7, 4, de 1 a 3. Sofriam com os problemas de imoralidade promovidos naquela cultura. 1 Timóteo 6, de 5 a 10. Sofriam com a desordem entre a liderança e a função do homem e da mulher, inclusive no culto público. Parecia existir ali uma espécie de guerra dos sexos. E é naquele contexto que era necessário uma urgente reorganização de ordem, de pureza doutrinária e de vida santa. O que faz Paulo? Paulo apanha um jovem aprendiz, chamado Timóteo, que
que quando lemos o texto da carta, nós temos a impressão de que Timóteo era um introvertido. Nós lemos no texto e vemos que Timóteo é um jovem que sofria preconceito com a sua juventude. Eu sei o que é isso, mas deixa eu te explicar, porque agora já são 50 plus. Mas quando eu comecei no ministério, eu tinha 17 anos, e eu ia pregar numa igreja, e tinha gente que dizia: olha, nós viemos ouvir o anjinho da igreja. Agora, o tempo passou, eu não sofro mais de preconceito pela minha pouca idade. Agora a gente veio ver o pastorzão. Quando começa a te chamar de pastorzão, você já sabe, os dias de juventude ficaram para trás. Timóteo sofria de tudo isso, e Paulo, surpreendentemente, apanha este jovem, que não é um super-homem, que foi educado na sua fé pela avó, pela mãe, porque o pai era grego, talvez um prosélito, mas talvez um pagão. Esse que foi o menino da avó, o menino da mãe, que é introvertido, e como se não bastasse isso, talvez pelas pressões que sofria, ainda somatizava e tinha dor de estômago. Paulo coloca ele ali, naquele contexto, mas Paulo tem uma certeza: Timóteo é o homem de Deus naquele lugar, é o homem que Deus deseja usar. Abra sua Bíblia, isso aqui é só a introdução. 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler apenas uma parte. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 11. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Bem, nós poderíamos prosseguir, mas por causa do nosso tempo, vamos ficar até aqui nesse texto. A nossa ênfase recairá sobre o versículo 11, na parte A. Tu, porém, ó homem de Deus. A expressão homem de Deus me parece ser um resgate de Paulo, a como muitos servos do Senhor foram chamados nas páginas do Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés é chamado de homem de Deus. Elias é chamado de homem de Deus, Samuel é chamado de homem de Deus, Eliseu é chamado de homem de Deus. Ser chamado de homem de Deus é de um status tão apreciado e importante na tradição judaica. E aqui nós temos esse jovem, com todas essas características que meditamos há pouco, que não é um super-homem, mas é chamado por Paulo como um homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus. Eu gostaria de extrair 3 lições dessa passagem. A primeira tem a ver com identidade. Quando Paulo diz que Timóteo é um homem de Deus, ele usa um vocábulo que é vocativo e é enfático. Em outras palavras,
Paulo não está dizendo, eu desejo que você se torne um homem de Deus. Ele não está dizendo, eu tenho a aspiração que você venha a ser um homem de Deus. Ele diz com todas as letras e de maneira enfática essa declaração: você é um homem de Deus. Assim como Moisés foi um homem de Deus, Elias, Eliseu, Samuel, você é um homem de Deus. É uma declaração. E se Deus declara algo sobre alguém que tem tantas fragilidades e limitações, e que antes dele desenvolver qualquer desempenho, performance, por instrumento de Paulo, inspirado pelo Espírito, ele ouve, você é homem de Deus. Nós temos que entender que essa atribuição é fruto da graça. É uma identidade que nos é dada não pelos nossos méritos primeiramente, mas pela graça. Porque eu tenho certeza que se nós fôssemos projetar nessa tela todos os defeitos que nós homens temos, todas as frustrações com as quais nós lutamos, nós rubraríamos de constrangimento e de vergonha, e teríamos a sensação de que nós somos completamente desqualificados para respondermos à beleza e à importância desse título, homem de Deus. Mas é uma graça, é uma declaração como que um artista que olha para um bloco de pedra e diz, mas eu vejo nessa pedra uma obra de arte, que eu me encarrego de esculpir a cada dia, de transformar a cada dia, de extrair aquilo que eu desejo. Homem de Deus. Talvez um episódio semelhante, me lembrei enquanto o coro cantava aqui, valente, não é isso? A história de Gideão, em Juízes capítulo 6, no versículo 11, quando ele, fugindo, escondido dos midianitas que saqueavam as terras de Israel, ele está malhando trigo no lagar. Há um debate entre os estudiosos se aquilo significa que ele é valente mesmo, por estar trabalhando quando todos não estavam, ou significa que o fato de ele estar trabalhando no lagar, ele está com medo dos midianitas, escondido, usando outro equipamento. Pelo contexto da passagem, me parece que ele é um homem que tem medo, que tem insegurança. Mas quando o Senhor o vê, a mensagem é muito clara no versículo 12: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. É uma declaração, é uma afirmação de que Deus vê nele algo que nem ele mesmo enxergava. Deus vê nele um potencial que sequer ele poderia perceber, e no diálogo e no debate que ele tem, nós vemos isso com clareza, com todas as explicações. Mas Deus diz a ele que ele se levante e que o sirva como um homem valente que é. É tão importante entender isso, queridos irmãos e irmãs, que Deus olha para cada um de nós com sua graça e não nos vê como nós ainda pensamos ser, mas vê como nós podemos ser sob a sua graça. Tem sido atribuído esse pensamento de que um grande escritor cristão disse: eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus, eu já não sou quem fui. Deus olha para a humanidade, objeto da sua graça, e Ele vê algo tão precioso que algumas vezes nós não vemos. É nesse encaixe que nós vemos a importância do relacionamento de homem e de mulher. A mulher no livro de Gênesis é chamada de adjutora, na tradução Almeida Corrigida Fiel, de auxiliadora, na Almeida Revista Atualizada. E algumas pessoas interpretam que essa designação não faz sentido. Muitas mulheres dizem: eu estudei mais que meu marido, eu tenho mais diploma que ele, eu trabalho, ganho mais do que ele, como é que eu posso ser a auxiliadora dele? Mas a palavra na língua hebraica talvez lance luz sobre isso, porque diz que a mulher é ezer. Ezer é socorredora. E você sabia que nos Salmos especialmente, Deus é chamado assim por esse atributo. Deus, Ele é o socorro, o socorredor de Israel. E a mulher é esse instrumento de Deus,
que personifica esse atributo. Na minha jornada ministerial, a minha esposa tem se mostrado assim, uma verdadeira Ezer, que enxergava em mim pelos olhos e lentes da graça de Deus, algumas vezes até o que eu nem mesmo conseguia ver. Eu me lembro quando ainda namorávamos, eu e a Julie, e ela me perguntou, na porta da pequena igreja em que eu era um pastor auxiliar, a igreja era tão precária, as cadeiras eram de madeira, algumas vezes o visitante levantava para se apresentar, quando sentava, literalmente a cadeira quebrava. Era assim, mas ela olhava para mim e ela via alguma coisa que eu acho que nem eu mesmo via. E um dia ela me perguntou, Leandro, como você vê o seu trabalho no futuro? Parecia uma pergunta de RH, né? Mas não era. E eu disse a ela que eu entendia que algum dia Deus me levaria para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus em outros lugares, inclusive em outros países. Mas naquele momento, era só uma possibilidade. No próximo encontro, Julie vem e traz um pacote embrulhado com um papel colorido, bonito. Quando desembrulhei, era uma mala. Eu falei, o que é isso? E ela disse assim, olhando bem nos meus olhos, você me disse que acredita que Deus vai levar você a pregar a palavra dele, evangelizar, ensinar em muitos lugares, até em outros países. Eu acredito tanto nisso, que eu quero ser a primeira pessoa a te dar a mala. Está aqui. Esse é um olhar de graça. E sabe, Deus em sua bondade concretizou cada um destes sonhos, e já me levou em lugares que eu nunca imaginava, quando era um menino crescendo na área rural de Suzano, em São Paulo. Você, mulher, mãe, esposa que está aqui, você pode ser essa voz da graça, como foi Paulo. Se o seu marido está aí do lado, olha para ele e diz, eu acredito em você. Pode fazer agora mesmo. Se você, esposa, não está aqui, mas está acompanhando, manda um WhatsApp para ele. Alguns chamam isso no estudo de comportamento humano, de efeito Pigmalião, que é quando você atribui as expectativas possíveis sobre alguém, eventualmente ela passa a se comportar daquela maneira. Como um aluno que é bagunceiro na sala de aula e a professora diz assim, Joãozinho vai sentar aqui do lado da minha mesa, ele vai ser o meu assistente. E Joãozinho se sente importante e começa a se comportar daquela maneira. Mas mais importante do que a minha esposa ter dito isso, mais importante do que você dizer isso a alguém, é saber que Deus em sua graça maravilhosa, olha para mim, para você, pessoas imperfeitas e diz, homem de Deus, Ele te vê assim. E como você recebe isso nessa manhã? O jovem Timóteo entendeu. O que nos leva à próxima parte do versículo, que o homem de Deus agora recebe algumas responsabilidades. Integridade. A parte B e C do versículo 11 do capítulo 6 de 1 Timóteo diz assim, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança. Note, nós temos aqui foge, e no grego isso é um imperativo presente. Quer dizer que existem circunstâncias e situações na vida das quais nós devemos fugir. O homem de Deus, ele foge de algumas coisas, ele foge da imoralidade, ele foge daquilo que é pecaminoso, ele foge daquilo que é desonesto, ele foge daquilo que é moralmente um desvio, ele foge. E veja, o texto é claro, não diz assim para a gente negociar com aquilo, dar mais algum tempo. Há situações, meus amigos, isso aqui é uma analogia, muito cuidado, que precisam ser resolvidas na lâmina afiada do facão. Não dá para deixar para amanhã, nós temos que cortar imediatamente. Foge. E a ideia aqui do texto, que é o imperativo presente, que é foge, fugiu ontem daquilo que era ruim. Muito bem, fizeram um ótimo trabalho. Foge hoje. E amanhã, foge de novo. Mas não para apenas na fuga, o texto continua e diz assim, segue. Literalmente é persegue. Como um caçador que persegue a sua presa. Persegue, deseje, vá atrás, corra atrás daquilo que é virtuoso.
Não nos basta abrir mão daquilo que estava errado, é preciso correr e perseguir atrás daquilo que é virtuoso, daquilo que é bom. Não adianta evitar o defeituoso, é preciso correr atrás daquilo que é virtuoso. E há um forte contraste aqui, porque Paulo fala de 6 virtudes: justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão, colocando em franco contraste com a prática dos falsos mestres daquele tempo. Nós precisamos fugir daquilo que é torto, mas devemos nos lançar perseguindo, buscando a cada dia aquilo que é virtuoso. Mas é importante lembrar que se a afirmação de Paulo é uma afirmação graciosa de quem nós somos, seria uma contradição de termos que na sequência ele nos desse um monte de atribuições para realizarmos por obras. Concordam com isso? Então, provavelmente nós precisamos entender que Paulo está dizendo que há recursos que Deus disponibilizou, virtudes que Deus nos deu por graça, e que nós precisamos ambicionar desfrutar delas. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, nós temos o clássico texto do fruto do Espírito. Eu gosto de dizer que viver a vida cristã não é fácil, mas não é difícil. Viver a vida cristã é impossível, porque seria viver a vida de Cristo. Então só tem um jeito de viver a vida de Cristo, é que Cristo viva em nós, que Cristo viva através de nós, que Ele faça o que nós não conseguimos fazer, que Ele vença em nós a adição que não conseguimos vencer, que Ele vença em nós aquele temperamento rabugento, difícil, que nós dizemos que não conseguimos vencer. Ele pode. E essas virtudes estão disponíveis, e quando Ele persegue, parece que Ele está dizendo: tem uma fome disso, deseje isso. E quando nós tivermos essa fome toda, nós vamos ver esse fruto sendo produzido em nós. Ele, a glória dele e não nós. A minha filha caçula, teve um tempo que ela queria muito ser uma atriz, e de fato ela se tornou uma atriz, e participou de alguns filmes, e um dos filmes que ela participou, ela tinha que fazer um papel, eu acompanhei, claro, eu estava lá no estúdio, no set de filmagens, foi nos Estados Unidos isso, e chegou um momento complicado das gravações, porque na ocasião que ela estava gravando, atuando, ela era menor e não tinha habilitação, e tinha uma cena que ela deveria dirigir, e tiveram um grande debate: e agora, como é que faz? A menina precisa dirigir, não pode dirigir. Então olharam para mim e falaram: o pai vai ser o dublê dela. Fiquem tranquilos, minha filha é muito mais bonita que eu, não temos muito, mas eles olharam e disseram: o pai vai ser o dublê. Então eles botaram um boné na minha cabeça, me puseram dentro do carro, disseram o ângulo que a câmera, e então fizemos aquela cena. Já posso pôr no meu currículo isso, dublê de cenas perigosas. E quando eles filmaram, então mostra minha filha entrando no carro, e depois o carro continua dirigindo. Quem assiste o filme diz: olha, essa menina fez tudo isso, e num certo sentido fez, mas não ela, mas eu no lugar dela. Guardada a proporção de qualquer analogia, quando nós olhamos e vemos como essas virtudes podem florescer em nós, nós podemos dizer com Paulo: logo não eu, mas Cristo em mim. Mas queridos, nós precisamos ter fome disso. O problema é que a gente se acomoda e não tem mais fome disso. Mas se você tiver essa fome, você vai ver essas virtudes sendo manifestadas na sua vida pela graça de Jesus, o nosso Salvador. Conta uma história que nos faz pensar sobre a importância da integridade. Integridade é inteireza. E quando Paulo fala de fugir daquilo que é torto e perseguir aquilo que é virtuoso, nos faz pensar naquilo que é íntegro, inteiro, com todas as virtudes que ele descreve, as 6 ali. E uma delas é viver uma vida consistente, é ser aquilo que a gente diz que deveria ser, pela graça de Deus. Eu gostei muito dessa história em que um rei oferece para os seus súditos a possibilidade de
receberem um grande tesouro. E ele distribui sementes para os jovens e diz assim: daqui a alguns meses vocês voltam com os vasos aqui, e o que tiver o melhor resultado ganha o tesouro. Só que tinha um segredo: o rei deu sementes cozidas, que jamais germinariam. Mas no dia em que chegaram lá os jovens, meses depois, eles levaram vasos com flores bonitas, as mais diversas. Apenas um levou um vaso seco, sem nada dentro. E ele ganhou a recompensa. Porque num tempo em que as pessoas mentiram para parecer ser o que não eram, ele era uma pessoa verdadeira e íntegra. Nós vivemos em tempos de rede social, em que há uma demanda para a gente viver de vitrine, fingir ser o que nós não somos. Você já viu que algumas vezes é chocante que um casal que parece tão feliz na rede social, alguns meses depois de uma foto bonita, o casamento se dissolve? Ou um líder que prega e que tem tantas informações em rede social, algum tempo depois, nós sabemos que houve uma queda terrível, porque nós vivemos num tempo de vitrine. Mas era semelhante aos tempos de Timóteo, de Éfeso. E o Senhor nos chama para vivermos a integridade pelo seu poder. Uma pergunta para você: você consegue pensar em áreas da sua vida que você tem sido tentado, das quais você deve fugir? Você consegue pensar áreas da sua vida que você deveria fugir, mas você não está fugindo, você está negociando com isso? Você consegue pensar aquelas virtudes que você deveria estar desejando ardentemente, mas se cansou por alguma razão? Essa é uma manhã de nós repensarmos isso, em nome de Jesus. E finalmente nós chegamos no aspecto da utilidade. Agora vamos para a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou capacitado para toda boa obra. A palavra aqui, perfeito, artios, traz a ideia de completamente equipado, tendo todos os recursos necessários para viver aquilo. E qual é o recurso que Deus disponibiliza? Ora, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é esse livro santo que você tem em suas mãos, que é o recurso pelo qual Deus vai formar em você essa realidade de desfrutar aquilo que Ele declara. Quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Nós precisamos amar a palavra de Deus. Eles têm tantas distrações, mas nós precisamos voltar com fome da palavra de Deus. É mais ou menos assim, quando nós temos filhos pequenos e eles querem, antes do almoço, comer um bombom, uma bala, um biscoito, o que você diz para ele antes do almoço? Não, por quê? Vai atrapalhar o almoço, não é isso? Nós temos dores dentro de nós temos lutas interiores, que nós deveríamos ser sinceras quanto a essas dores, e buscarmos o alimento da palavra de Deus para corrigir, e nós estamos suprindo essa nossa dor, a nossa angústia, a nossa tristeza, com balas, com doces, às vezes maratonando série de TV após série de TV, ou assistindo Reels, e o polegar não para, um após o outro, suprindo com dopamina, com o que quer que seja, e nós nos esquecemos que precisamos olhar para o espelho e falar: aqui o negócio não está bom, eu quero ser aquilo que Deus diz que posso ser, mas eu estou perdendo a fome da palavra. Queridos, nós precisamos voltar a ter fome desse livro, desejar nos alimentar desse livro, dessa palavra santa. Eu tive que fazer um exame, eu nunca lembro o nome desse exame, que você entra num tubo, sabe? Pois é, eu tive que fazer esse exame aí, vocês sabem bem o nome. E quando eu cheguei lá, a pessoa que fez todo o preparo, me colocou naquele tubo e disse: olha, senhor Leandro, aqui tem esse botão, tem gente que passa mal, se o senhor entrar em pânico, aperta esse botão, qualquer coisa, eu estou ali do outro lado, o senhor não se preocupe, aperta o botão.
E foi me deixando tenso com aquilo, ansioso, parecia que eu estava entrando num micro-ondas. Mas eu pensei assim, tudo bem, eu sou um pastor, eu sou um estudante da teologia, quando ligarem essa máquina, eu vou aqui ficar recitando versículos da Bíblia na minha mente. Mas quando ligaram aquilo, parecia uma turbina de um avião, e fazia outros barulhos, e eu ficava lembrando, aperta o botão. Eu falei, não, eu vou recitar. E comecei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquilo... E daqui a pouco, eu, pastor, teólogo, não conseguia lembrar mais versículos. Eu não sei quantas vezes eu repeti João 3,16 naquele exame, mas graças a Deus, exame feito. Mas eu fiquei pensando depois daquele dia, talvez estou precisando de mais fome, estou precisando desejar mais desse livro sagrado. Um amigo que trabalha com McDonald's, franquia, ele disse, uma pessoa que quer abrir uma loja do McDonald's, Leandro, quando você corta, não pode sair sangue, tem que sair ketchup. E eu pensei, que analogia, um crente que deseja ter as virtudes que a palavra de Deus diz que ele pode ter, que Deus já deu, quando corta não devia sair sangue, devia sair um versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, queridos, é um instrumento que Deus usa para moldar a nossa vida. E nós não podemos nos afastar. Veja como ele diz que ela serve para o ensino. Quer dizer que ela mostra o caminho que deve seguir. Ela serve para a repreensão. Ela aponta onde a gente saiu do caminho. Ela serve para a correção. Ela recoloca de volta no caminho. Ela serve para a educação na justiça. Ela nos treina a permanecer no caminho. É como você pegar um carro sofisticado, de luxo, de última tecnologia, de última geração, em que você entra no carro, a primeira coisa que você aprende, o painel acende, tem várias informações ali. Depois ele coloca o GPS, o caminho que você deve seguir, e quando você erra ele fala, recalculando, para que você volte para o caminho. Mas finalmente nós vemos que alguns têm inclusive o recurso de que a direção... Já dirigiu um carro desse? A direção te puxa de volta para o caminho. A palavra de Deus faz isso. Por que esfriamos tanto e nos afastamos tanto? Porque estamos deixando a palavra de Deus de lado. Note, o propósito disso não é apenas decorarmos versículos da Bíblia para competirmos nos nossos concursos cristãos. O propósito de entendermos, amarmos a palavra de Deus é nos tornarmos úteis, para que o homem de Deus seja capacitado, capaz, habilitado, pronto, porque algumas vezes tanta inadequação em nós, porque está faltando palavra de Deus. Seria como imaginar um instrumento guardado, um violoncello caríssimo, guardado no estojo bonito, mas que se torna totalmente inútil, desafinado, e ao passar do tempo, ele vai se deteriorando. Se Deus desejasse apenas a nossa salvação individual, sem que tivéssemos qualquer utilidade temporal enquanto estamos aqui, no dia do nosso batismo, Ele já nos levaria para o céu. Se continuamos aqui, se você está aqui, é porque Deus deseja usar a sua vida. Homem de Deus. Finalmente, eu sei que podemos estar pensando assim, puxa, mas eu estou tão inadequado ainda, tão fragilizado. Não, nós somos frutos da escolha de Adão, não é? Dos seus pecados, dos seus erros. Mas lembre-se que Jesus veio a este mundo, e Jesus morreu por nós, enviou a sua santa palavra ao nosso encontro, o Espírito de Cristo habita em nós, e nós estamos ligados a Ele. E é porque nós estamos ligados a Ele, o segundo e último Adão, nós sabemos que o que Ele diz sobre nós, a obra que Ele começou em nós, Ele vai concluir até aquele glorioso dia. Meu irmão, irmã, não desanime. O Senhor olha para a nossa vida e diz assim,
Você é um homem de Deus. E Ele vai consumar e concluir essa obra até aquele glorioso dia. Você deseja viver assim para a glória de Cristo? Entenda que ouvir e receber essa mensagem do Senhor aumenta a nossa responsabilidade. Diz: sim, Senhor, eu quero viver assim. Faz uns anos eu tive a alegria de viajar com a minha família, saindo da cidade de Kansas City. Eu tive que passar por Oklahoma, pelas montanhas do Colorado, para chegar até no Arizona, onde eu ia pregar. E na volta, quando eu estava falando em uma igreja ali, perto da região de Kansas City, um jovem veio falar comigo. Ele viveu na região das reservas, porque ali existiam várias colônias, reservas indígenas, dos Navajos, dos Comanches. E ele disse o seguinte no final daquele culto: eu vivi um tempo ali, entre os indígenas, e eu aprendi com eles essa tradição, que nós tínhamos quando jovens, de fazer uma flecha. Cada um de nós tinha que pegar uma pedra, esculpir e fazer uma flecha. E representava com aquela flecha a nossa capacidade de proteger a nossa tribo e de prover para a nossa tribo. Ele falou: e te vendo hoje pela manhã aqui, pastor, eu quero dizer que você é um guerreiro de Cristo, e eu vou te dar a minha flecha de presente para você. E eu costumo levar essa flecha para mostrar para as pessoas, mas eu fiquei com medo do aeroporto tomar a minha flecha. Eu tenho essa flecha, é a ponta dela, num cordão, numa fita de couro, com a ponta ali. Eu fiquei me lembrando das palavras daquele jovem: você é um guerreiro de Cristo. E todas as vezes que eu olho para aquele símbolo que esse jovem me deu, eu me lembro: você é um guerreiro de Cristo. E eu não quero ser menos que isso. Eu quero ser um guerreiro de Cristo, pela graça de Cristo, para a glória de Cristo. E esse é o meu desejo para cada um de vocês nesse dia. Convido você a fechar os seus olhos, fazemos uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por cada palavra aqui compartilhada, pelos louvores entoados ao Teu nome, Senhor. Uma manhã que nos inspirou e nos encorajou. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra encontre um coração que seja solo fértil, que nós nos sintamos desafiados, mas ao mesmo tempo encorajados, sabendo que essa declaração é uma declaração de graça, que os recursos da graça estão disponíveis, e nós queremos desejar, Pai, viver essa identidade, viver com integridade e manifestar uma vida de utilidade, Senhor. Usa e abençoa o Teu povo que se encontra aqui, em nome de Jesus o Salvador. Amém e amém.